aí, pessoal, alguma dúvida? Esse foi aqui uma ideia geral do que é a psicoterapia reencarnacionista, do que é a investigação do consciente. Alguém anotou uma pergunta, queira esclarecer? Não, tudo bem. Tranquilo mesmo, gente? Nenhuma dúvida mesmo? Você falou aqui sobre doença mental, que quando é feito todos os exames e nada é encontrado, existem 3 possibilidades, né? Mediunidade em desequilíbrio, obsessão espiritual. Qual foi a terceira que você citou? Sintonias com encarnações passadas. Ah, tá. Obrigada. Nada. Quem mais tem dúvidas? Eu anotei 2 perguntas aqui, se não for Pode falar, Angélica. atrapalhar agora o seu raciocínio. Fique à vontade. Você comentou que entre grávidas não se deve fazer, né, porque existe um risco. Esse risco, a princípio, seria um risco físico para as grávidas ou é risco de interferência da vida que está dentro dela, que está sendo gerada? Na verdade, Angélica, seria um risco físico, emocional, espiritual também, né? Ali tem um ser que está gestando, né? Esse ser já tem um espírito. E aí, durante esse processo, né, os mentores vão proporcionar alguma encarnação passada, por exemplo, da mãe. Geralmente, essa criança que está vindo tem alguma ligação, com certeza. Porque esse espírito, esse feto aí que está no ventre da mãe, ele escolheu essa mãe também. Sim. Dentro do plano pré-reencarnatório, foi feita essa escolha, essa combinação. Sim. E teve uma outra pergunta que eu anotei aqui sobre fibromialgia. Você disse que a maioria, claro que talvez não com certeza, mas a maioria tem alguma ligação com vida passada, né? E se é ligação de vidas passadas, a pessoa ela já nasce com aquela dor ou ela pode vir a desenvolver no meio da vida, por exemplo? A pessoa com 30, 40 anos pode desenvolver? Ela pode desenvolver durante o decorrer da encarnação dela. Então, em determinado momento, ela passa por uma situação, né, por exemplo, em que ela se sintoniza com aquela encarnação lá e teve a ver com essa fibromialgia. A questão da sintonia é muito forte. Então, quantas sintonias a gente tem durante a atual encarnação que a gente não tem nem ideia do que é. Por exemplo, a pessoa tem alguma dor ou algum problema emocional, no caso, físico-emocional, que ela fala, mas por que isso está acontecendo? Eu não tenho motivo para estar desse jeito. Isso tudo está no nosso inconsciente. Então, o nosso inconsciente, que a gente fala que é a nossa caixa preta, lá está registrada todas as encarnações que a gente teve, até hoje. Para você ter uma ideia, o nosso consciente é só 3 a 5%. Todos os 90 e poucos % é do nosso inconsciente. Por isso que é importante a gente ter essa investigação do inconsciente de uma maneira precisa, que é feita pelos mentores, para trazer mais informação para o consciente. Então, quanto mais informação do consciente, do inconsciente a gente traz para o consciente, o trabalho da investigação do consciente, a gente vai aproveitar muito melhor essa encarnação. Obrigada. Nada. Márcio, Diga lá, você poderia falar um pouco mais em relação a armadilhas e gatilhos? É verdade. Armadilhas e gatilhos a gente que esqueceu de mencionar, desculpe. Armadilhas e gatilhos são 2 ferramentas que a gente lidar com o nosso dia a dia. Isso é primordial para a gente evoluir nosso ego. Então, a gente está aqui para evoluir o nosso ego, certo? Armadilha e gatilho é o que a gente mais encontra, principalmente a armadilha. Então vamos lá, o que são gatilhos? Tanto gatilho quanto armadilha são pessoas, situações, circunstâncias locais que mexem com o nosso ego. Então vou dar um exemplo de gatilho. Tem gatilhos positivos e gatilhos negativos. Vamos falar de gatilho negativo, que é o mais complicado da gente lidar. Quando a gente tem essa consciência, essa sacada que é um gatilho, a gente consegue evoluir o nosso ego. Vamos falar de gatilho negativo. Então, por exemplo, Paulo, você tem uma pessoa, né? Um exemplo só, tá? Um colega de trabalho que tira do sério.
Você não pode nem ver essa pessoa que você fica irritado, você fica... te tira do sério, estraga seu dia. Só, algumas vezes, o fato de ver essa pessoa. Só de ouvir a voz dela, você se desequilibra todo. Então, essa pessoa está sendo um gatilho para você. Ela está despertando em você as suas inferioridades, as suas sombras. Aí eu te faço uma pergunta, Paulo. Isso tudo que você está sentindo é culpa dessa pessoa, desse gatilho? Ou é a responsabilidade sua de estar sentindo tudo isso? Culpa não, responsabilidade. Uma coisa mais leve. O que tem a dizer para nós, Paulo? Eu acho que essa não é responsabilidade. Será que é o reflexo do que eu seria? Aí no caso, de quem que é a responsabilidade de você estar sentindo isso? Do gatilho ou sua mesmo? Acho que minha, não? Total. Responsabilidade é toda nossa. O fato de você estar irritado com ela, de você estar magoado com ela, é uma coisa sua. Esse gatilho, essa pessoa apenas despertou essas sombras em você. Então, a partir do momento que a gente entende o que é gatilho, a gente agradece esse gatilho. Por quê? Porque é uma coisa aparentemente desconfortável, uma coisa ruim de lidar, porque você está passando mal com isso, está te deixando fora do equilíbrio, mas agradeça por quê? Porque está te mostrando as suas inferioridades, as suas sombras. Então, quando a gente entende o papel do gatilho, que ele é primordial para a evolução do nosso ego, principalmente para a gente conhecer as nossas sombras, a gente começa a agradecer. E um dos objetivos... Sim, mas... Eu sei, mas essa questão de você... Muitas pessoas, você não mal conhece, eu convivo com elas, mas elas se incomodam de certa forma. Isso não tem a ver com algo passado, não? Ou são características, ou... eu falo em termos de paixões. São sentimentos... sentimentos não, se a palavra certa seria... defeitos que as pessoas têm, no caso, que venham incomodar a gente, ou coisas que nós temos aqui e não enxergamos? Você disse que pode vir de encarnações passadas, o convívio com essa pessoa? Ou de repente ela pode ter defeitos que nós não conseguimos enxergar, mas aquilo para nós, aquilo nós conseguimos enxergar nessa pessoa e nos incomoda, porque faz parte de nós. Aí faz parte da minha pessoa. No caso, Paulo, não interessa se isso vem de encarnação passada ou se isso vem da encarnação atual. O importante é a gente reconhecer essas nossas sombras e saber lidar com elas. Então, isso quer dizer, ou defeitos que ela tem, que são meus também, só que eu não consigo enxergar esses defeitos. Exatamente. E esses defeitos nela me incomodam, porque também eu faço parte disso. Como na psicologia fala, o efeito sombra, o efeito espelho. Tudo que você vê de defeito em uma pessoa, isso você tem também. Então, o que a gente tem que fazer com as nossas sombras, as nossas inferioridades? A gente tem que olhar para elas, ignorar, não sou isso não, eu não sou isso. Isso é bobagem, não me engano. Pega isso, ignora, joga debaixo do tapete e a vida segue em frente. No nosso caso aqui é muito pelo contrário. A gente tem que acolher essas sombras. Acolher para poder transmutar. Não tem como eliminar a sombra, mas transmutar em virtude. Então, qualquer inferioridade que a gente identificou na nossa personalidade congênita, vamos acolher e vamos transmutar. Ignorar é a pior coisa que existe. Mais alguma dúvida? Márcio, me ouve? Fala, Mari. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar participando. Eu quero te fazer uma pergunta. Se nessas 3 investigações do inconsciente, a gente sempre vai acessar a vida passada, ou pode acontecer de ser a vida passada, a atual e a presente? Olha, Mari, isso é uma continuidade. É uma coisa que a gente não pode afirmar. Por quê? Porque são os mentores que vão te proporcionar esse acesso. A gente não sabe se vai ser encarnação passada, ou presente, uma futura, ou vai te levar para um outro plano. A gente fala, olha, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu quero... Pode falar, Mari. Eu quero deixar um testemunho. Eu não sou mais ansiosa depois que eu fiz a primeira investigação. E olha que foi uma só. Porque você falou, né, dessa parte do psicológico, eu acho importante deixar esse testemunho. Eu fiz só uma investigação, né, do inconsciente, e dessa investigação eu consegui melhorar 100% da minha ansiedade.
Então, gente, a Marina, ela começou o tratamento, né, com a psicoterapia reencarnacionista, ela passou pela primeira investigação, mas devido à pandemia a gente teve que interromper o processo. Então, Mari, conta para nós aí como é que foi essa experiência da primeira investigação, o que você, né, concluiu depois desse tempo todo, o que melhorou para você, qual o nível de consciência você tem hoje? Sim. Acabou de falar. Pode falar, Mari. Bom, eu fui como uma busca de uma alternativa, né, de melhorar essa parte da ansiedade, porque eu tinha ansiedade generalizada, já tinha feito alguns tratamentos e até então não conseguia melhorar. Então eu tive 2 encontros com o Márcio, né, o primeiro foi a conversa e o segundo foi a primeira investigação do inconsciente. O que eu posso deixar para vocês que é incrível, a gente não pode, mas eu fiquei um pouquinho santomé, né, mas quando eu participei, né, quando eu tive a investigação, eu não acreditei que eu poderia passar por aquilo e que como que eu saí diferente, né, eu posso dizer para vocês assim, que eu cheguei com um semblante pesado e quando eu me olhei no espelho antes de eu ir embora, eu estava com outros semblantes, então eu tive no meu inconsciente, tudo que eu via lá no meu inconsciente, eu sentia no meu corpo físico, mesmo consciente, e eu saí de lá já outra pessoa, com uma maior consciência, né, de como a gente tem que deixar sempre o espírito e nunca deixar o ego tomar conta do espírito. Então, depois que o Márcio falou, até quando ele comenta que é difícil, mas quando você cria consciência, você realmente começa a agradecer algumas coisas que você encontra, né? Então você aprende a ser mais humilde, respeitar um pouco mais o outro, entender um pouco mais do outro, se conhecer nas suas fraquezas. Logo depois que isso aconteceu, eu passei por uma situação trágica, né? Eu perdi meu esposo nesse tempo de pandemia, e mesmo passando por esse processo de luto, eu consigo me reconhecer e ser forte para mim continuar trabalhando para sempre o espírito tomar a frente. Espero melhorar logo tudo isso para mim voltar aí no meu tratamento, porque é muito bom, vale a pena. Então, Mari, como eu te falei, né, se você quiser fazer as conversas por videoconferência, a gente está aqui disponível. Só marcar um horário, a gente volta pelo menos nas conversas. Sim. Legal, Mari, obrigado pelo seu depoimento. Eu me sinto bem me sinto bem mais consciente, consigo, e a ansiedade zerou, não tenho mais não, Márcio. Um dia de cada vez agora. Parabéns, Mari. É isso, gente. E aí, alguém tem mais alguma dúvida? Você falou das armadilhas, e os gatilhos? Exatamente, gatilhos, vamos lá. Então a gente está falando de gatilho, né, Paulo? Então, o gatilho inferior é aquele que causa um certo desconforto na gente, né? A gente se depara com as nossas sombras, nossas enfermidades, e é ruim de lidar. Mas, como eu te falei, eu agradeço esse gatilho, porque está demonstrando essa sombra que veio você evoluir. E que a responsabilidade é nossa, certo, Paulo? Certo. A armadilha é o contrário. Pessoas, situações, circunstâncias, locais que aparentemente é bom, é confortável, é atraente, é sedutor, mas que no fundo está nos prejudicando em termos de consciência. Um exemplo de armadilha, tá, Paulo? Um exemplo que você é um cara vegano ou vegetariano, você não come carne. E aí você está numa situação difícil atualmente, só um exemplo, tá? Você está 2 meses desempregado, você está ferrado, você está devendo para todo mundo, você está com o nome sujo na praça. E aí pintam uma proposta de trabalho. Paulo, uma proposta de trabalho aqui para você ganhar 10 mil reais por mês. Trabalhar na Sadia. Você iria ou não, Paulo? Com a dificuldade, iria, né? Então, você viu o exemplo de armadilha? Você está numa situação que você está precisando, de recursos, esse emprego vai calhar, mas, pô, eu sou um cara vegano, não como carne, eu vou trabalhar no matadouro. Meu ganha-pão vai ser matar os animais. Como é que vai ficar minha consciência? Eu vou conseguir dormir em paz? Esse é o exemplo da armadilha, tá, Paulo? Ficou claro aí o que é o gatilho, o que é armadilha?
essas ferramentas são primordiais para a gente trabalhar o nosso ego nessa encarnação. E a proposta da psicoterapia reencarnacionista também é a gente curar a maior doença da humanidade. Vocês têm ideia de qual é a maior doença da humanidade? Não é câncer, não é AIDS, não é depressão. Qual a maior doença da humanidade que a gente tem a proposta de curar? Egoísmo? Tem a ver com egoísmo, Paulo. Mas tem um nome específico. Como é que é? Desculpa. Me vem dois na cabeça, Márcio. Egoísmo e orgulho. Tem a ver, Angélica, mas ele tem um nome específico, essa doença. É. Sei. Alguém quer uma resposta aí? Bom, Márcio, Zanetti e a Regina não vale, tá? Porque vocês já estão por dentro do assunto. Vocês são fora dessa enquete aí. Tranquilo, chefe. Então vamos lá, gente. A maior doença do mundo chama-se vitimismo, vitimização. Essa é a maior doença da humanidade. Vitimismo? Ou vitimização. Essa é a maior patologia que a humanidade está passando hoje. Vocês percebem que tudo conspira para o vitimismo? Coitadinha de fulano, coitadinha de ciclano, não merecia, que dó, que piedade. Então, o nosso trabalho é a gente ser co-criador da nossa reencarnação, somos co-criadores, ou seja, assumirmos todas as nossas responsabilidades. Tudo que acontece conosco é responsabilidade nossa, seja algo ruim ou seja algo bom. E aí, vocês concordam ou não? Alguém discorda? Não somos donos da verdade, como repetir aqui. Quem discordar pode falar. Concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Concordo. Então, quando a gente não se sentir mais vítima, até a questão do perdão vai ser muito mais assim, fácil de lidar. Vocês concordam? Se a responsabilidade é nossa, a culpa é nossa, por que o outro vai ter que me perdoar se eu me permitir passar por essa situação? O que vocês acham? Já que eu sou co-criador da minha encarnação, sou totalmente responsável por ela, então muitas vezes a questão do perdão ela é até eliminada. Para que perdoar tal pessoa se ela não teve culpa de nada? Culpa minha? E se a pessoa é só um gatilho, né, Márcio? Exatamente. Se é só um gatilho, tá na gente o que a gente tem que perdoar também, né? São apenas gatilhos. A gente tem mais é que se perdoar, né? Se a gente identifica que tá na gente. Exatamente. Quem mais? Mais alguma dúvida? Não. Sério mesmo, gente? Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Entendeu, sim. Acho que ficou muito esclarecedor. Acho que deu para entender bem, Márcio. Legal. Acho que é mais vergonha do primeiro encontro, né, Márcio? Então, pessoal, sinta-se à vontade, tá? Então, só para ter uma ideia aqui, a maioria do pessoal que vai fazer o curso em Barueri, né? Se não me engano, a Eliane, quem mais? Patrícia. Eu. Angélica, Alexandre. O Paulo, que é de Isabela, Espírito Santo, né, Paulo? Ah, André não conseguiu entrar, né, Paulo? André não conseguiu entrar. Eu acho que não conseguiu entrar, não. Então, pessoal, essa palestra ela vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube e aproveitar para vocês, então, para pedir para vocês, se vocês sentirem, né, no coração de vocês, para assinar o nosso canal, o Márcio Liga. A gente vai começar a postar vídeos sobre a psicoterapia reencarnacionista e espiritualidade de uma maneira geral. Então, na segunda-feira eu vou postar essa palestra. E aí, quem não pôde assistir, quiser compartilhar com outras pessoas, sinta-se à vontade. Tá bom. Beleza. Pode colocar o link lá no grupo? Isso, eu vou colocar o link para vocês, todas as informações. E vocês não têm mais nenhuma dúvida mesmo em relação ao curso, ao tratamento, quem vai fazer? Sinceramente, sério?
Ficou tão claro assim? Ou do tratamento ou nas expectativas? Uhum. Eu estou na expectativa de começar, acabar essa pandemia e começar logo o curso. A previsão de início a gente não tem ideia, né? Não tem nem ideia. Talvez não seja nem esse ano, só ano que vem. Uhum. Então, assim Pois é, que... então, acho que agora prorrogaram de novo, né? Então, olha, sinceramente, gente, eu acho que só ano que vem mesmo. Janeiro, aí lá. Enquanto isso, a gente vai fazendo esses nossos encontros online. O que vocês acham? Uma videoconferência para tirar dúvida, para abordar mais algum assunto que seja relativo ao curso, ao tratamento. Então, a gente vai mantendo contato, né? A gente vai se falando, para a gente manter esse vínculo aí, né? Essa comunidade. Uhum. E aí, quem mais tem pergunta? Alexandre, Eliane, Patrícia? Não. Ninguém tem pergunta? Aquela data, final de julho, está confirmada ou vai a confirmar ainda? A confirmar ainda, Paulo. Não temos certeza de nada ainda. E aí, gente, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Estamos abertos. Márcia, uma pergunta. Por acaso você tem alguma sugestão de leitura, alguma coisa para a gente se aprofundar um pouco mais antes que comece o curso? Olha, uma sugestão de leitura para quem vai querer fazer o curso ou começar o tratamento é o primeiro livro do Dr. Mal. Chama-se, é um dos primeiros, na verdade, chama-se Como Aproveitar a Encarnação. Quem que está mostrando aí? Opa! Angélica, isso mesmo, Angélica. Esse mesmo, Angélica. Obrigado. Quando eu conversei com o Márcio Zanetti, foi o primeiro que ele indicou. O Márcio deve estar me ouvindo aí. Esse mesmo, Angélica. Obrigado. Sim, Angélica. Isso aí. Começou firme. Estou com o pé direito. O que você achou desse Pode livro? Pode mostrar de novo, por favor? Posso? Só um minutinho, por favor. Nesse tempo de pandemia, comprei pela internet. Chegou rapidinho. Obrigada pela dica. Gostou do livro, Angélica? Já terminou de ler? Eu tô lendo ainda. Não, ainda não terminei. Eu gosto de trabalhar home office, a gente fica em casa e trabalha mais do que na empresa. aos pouquinhos leio, um pouquinho por dia. Então, Mari, esse livro ele é assim, um livro bem básico mesmo, né? Uma linguagem bem simples, bem fácil de entender para quem quer começar o tratamento ou fazer o curso de formação. Qual o nome do livro mesmo? Legal. É Como Aproveitar a Encarnação. Ok. Do Mauro Cuítico. E aí, gente, mais alguma dúvida em relação ao curso, em relação ao tratamento, algum assunto da PR, ou algum assunto de espiritualidade? Não. Vamos ler. Podemos encerrar, então? Podemos. Bom, então a gente vai manter o contato, a gente vai postar esse vídeo, né, na íntegra dessa palestra. Aí vocês compartilhem, quiserem assinar o canal, serão bem-vindos. E aí a gente vai marcando os próximos encontros, né, no começar as aulas presenciais, a gente pode marcar uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Algum assunto que vocês queiram discutir, né, de compartilhar, trocar ideias, a gente vai marcando então esses encontros online. O que vocês acham? Combinado? Maravilha. Combinado. Por mim, tudo bem. Muito bom. Então tá, gente. Gratidão por esse nosso encontro virtual. Né? Sintam-se todos abraçados, todos acolhidos pela espiritualidade. Gratidão. Vocês tenham Gratidão também, Márcio, pela disposição. Um ótimo descanso, um ótimo final de semana. A gente vai se falando então, tá? Prazer para quem eu não conhecia. Então, a próxima. Para todos, uma boa noite e muita gratidão. Fiquem na paz, gente. Gratidão. Fiquem em paz também. Todos. Tchau. Abraço.